Caríssimos irmãos e irmãs, sempre que nos reunimos para a Eucaristia, o Senhor põe-nos à mesa da palavra. Acabou de nos expor à mesa da palavra. E nós escutamos, como escutam os discípulos, como verdadeiros discípulos que somos, uma escuta sobretudo do coração. E a palavra que o Senhor hoje nos acaba de dirigir vem ao nosso encontro para nos ajudar a crescer como verdadeiros discípulos, como verdadeiros seguidores de Jesus e do Evangelho. Jesus, com infinita paciência, foi procurando, pouco a pouco, introduzir os discípulos na compreensão da sua pessoa, do seu mistério, da sua missão. Não foi fácil. Vemo-lo na passagem evangélica proclamada. No diálogo com os discípulos, Jesus fala pela primeira vez, de forma explícita, da sua paixão, que estava próxima, preparando os discípulos para ela, para aquilo que ia acontecer, e começou a explicar-lhes que tinha de ir a Jerusalém, que tinha de sofrer muito, tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Esta declaração de Jesus suscitou de imediato uma reação de indignação da parte de Pedro, que o toma à parte e lhe diz: Deus te livre de tal, Senhor. Isso não te há de acontecer. Nós cá estamos. Antes, como escutamos no Evangelho do domingo passado, à pergunta de Jesus, quem dizem os homens que é o Filho do Homem, Pedro, tomando a palavra, dissera: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus tinha razão ao dizer-lhe que esta confissão de fé não vinha dele, não era dele. Não foi a carne nem o sangue que lhe revelara, foi uma revelação do Pai, que Pedro sequer não tomou consciência. Na concepção que Pedro tinha de Jesus, não havia lugar para o sofrimento, para a morte, nem para a ressurreição, mas apenas para o triunfo, para o sucesso, para o poder, que libertaria os judeus do domínio romano e lhes daria a eles um lugar de prestígio na comunidade de Israel. Caríssimos irmãos e irmãs, também hoje há quem olhe para Jesus à procura de uma libertação barata, de uma solução para os seus problemas, ajuda para o seu desejo de sucesso, mesmo sobre os seus adversários. Há quem olhe para Jesus buscando uma boa dose de publicidade. Não buscam o Jesus que o Evangelho apresenta. Não olham para ele como é apresentado nos Evangelhos. Também hoje há muitas pessoas religiosas que professam uma religião, mas uma religião sem Cristo, sem cruz, sem Evangelho. Concebem Jesus à medida das suas expectativas, dos seus interesses, dos seus desejos. Caríssimos irmãos e irmãs, quem rejeita um cristianismo sem sofrimento e sem cruz, como Pedro, opõe-se ao plano salvífico de Deus, não pensa como Deus, à maneira divina, mas pensa como os homens, à maneira humana, como pensava Pedro. A reação de Jesus à rejeição de Pedro foi forte, foi dura, violenta. Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas as dos homens. E nós?
Quando nos aproximamos de Jesus, estamos dispostos a segui-lo, o que é que procuramos? Que Jesus buscamos? Buscamos aquilo que Deus quer para nós ou buscamos aquilo que pensamos ou desejamos? E Jesus apressa-se a dizer aos discípulos que não há verdadeira adesão, nem pertença a Ele, não há discipulado sem 3 coisas: renunciar, tomar a cruz e seguir. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo, sim. Renunciar-nos a nós mesmos, renunciar a si mesmo significa aceitar o plano de Deus sobre mim, sobre a humanidade. Renunciar a um Deus concebido à própria medida e segundo os próprios desejos e interesses. Renunciar a si mesmo significa uma adesão pessoal, interior, ao Deus de Jesus Cristo. Ao Deus de Jesus Cristo, tal como Jesus o revelou, o mostrou e nos o deu a conhecer. Renunciar a si mesmo significa buscar os interesses de Deus, buscar a sua vontade. Rezamos no Pai Nosso, faça-se a vossa vontade, buscar a vontade de Deus, que foi o alimento de Jesus e deve ser o nosso alimento, viver com o coração aberto a Deus. Tomar a própria cruz significa participar na salvação que Jesus nos oferece, que comporta uma comunhão de vida e de amor com Ele. Significa aceitar a realidade da vida, no dia-a-dia, à luz da fé, com tudo aquilo que tece o nosso cotidiano, sucessos e insucessos, compreensões e incompreensões, alegrias e tristezas, saúde e doença. Esta é a nossa cruz. Aceitar as nossas próprias fragilidades como a nossa cruz significa aceitar a nossa própria condição, as nossas próprias limitações e as limitações dos outros como a própria cruz. Significa viver tudo isto em comunhão com o Senhor, com a convicção da sua presença e do seu amor, que não nos abandona, como o refere o apóstolo São Paulo, e que concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. E o Senhor também concorre em tudo para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa conversão, para a nossa purificação, através das contrariedades, das dificuldades, do sofrimento, da doença, que nos configura com Cristo. E seguir dizendo não a nós mesmos, carregando a cruz todos os dias, abraçando a vida tal como ela é, com amor, perder a vida para a ganhar, pôr em Jesus a nossa confiança e não nas coisas, não nos bens, porque só Ele permanece, tudo passa, só Ele permanece e só Ele é capaz de preencher e de encher a nossa vida e lhe dar sentido. Significa não ter medo de perder a vida por Jesus e pelo Evangelho. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, diz Jesus. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Perder a vida por minha causa é perder-se nos caminhos de Jesus, é imitá-lo, é meter-se na via do amor, da doação, da entrega, do viver para o Senhor e para os outros. Significa perder para ganhar.
vivendo não para nós mesmos, mas para Deus e para os outros, amando, ajudando, servindo. Sobretudo, os irmãos mais pobres e necessitados com quem Jesus se identifica. Encontrá-lo, reconhecê-lo aí, amá-lo, tocar as suas chagas, como diz o Papa Francisco. Caríssimos irmãos e irmãs, este é o modo de encontrar a vida e de lhe dar sentido, de lhe dar sabor e beleza. E depois de encontrar planificada numa eternidade feliz. Uma eternidade feliz que começa já aqui e que se prepara já aqui, seguindo o caminho de Jesus, participando no mistério da sua cruz para tomar parte na sua ressurreição. Não se chega ao mistério da Páscoa, à experiência do mistério da Páscoa, sem o mistério da paixão e da morte, revivendo em nós o sofrimento de Cristo e vivendo unidos a Ele. Aqueles que vivem para si mesmos, com o coração fechado a Deus e aos outros, insensíveis às necessidades do próximo, aqueles que vivem egoisticamente, buscando-se a si mesmos, os seus próprios interesses, esses acabam por perder a vida. A vida sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito, sem amor, e um amor fermentado na cruz. Sem o dom da vida, a vida é um vazio. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, acolhamos com alegria a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é uma proposta de vida verdadeira. Troquemos os nossos interesses mesquinhos e egoístas, os nossos projetos ambiciosos e muitas vezes megalómanos que alimentamos e depois acabam por se desmoronar. E muitas vezes são fonte de desilusões, de vazio e de frustrações. Troquemos estes projetos pelo projeto que Jesus hoje nos apresenta, de renunciar, de tomar a cruz e de seguir. Acolhamos o projeto salvífico de Deus e acolhamo-lo como Jesus o acolheu. Pai, que se faça a tua vontade e não a minha, em todos os momentos da nossa vida. Mesmo quando a cruz pesa, dói. Acolhamos o projeto salvífico de Deus, que é sempre um projeto de amor. É um projeto realista, mas é um projeto de vida plena. Ofereçamo-nos a Deus, como fizeram os pastorinhos. Quanto Deus fez na vida destas crianças, porque se ofereceram a Deus. Ofereçamo-nos a Deus. Ofereçamos-lhe a nossa disponibilidade para abraçar a sua vontade. Mesmo que muitas vezes a sua vontade põe por terra a nossa. O apóstolo São Paulo, na segunda leitura, resume em poucas palavras aquilo que é o essencial da vida cristã, da nossa vida. Oferecer-se a Deus, dar-se a Deus, fazer da vida, disse o apóstolo, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Fazer da vida um verdadeiro culto espiritual, uma verdadeira liturgia. Habitualmente, caríssimos irmãos e irmãs, habitualmente nós tendemos a oferecer a Deus coisas. Mas o que o apóstolo nos exorta a fazer é a oferta de nós mesmos, da nossa vida, vivida segundo o Espírito de Jesus Cristo, sendo cristãos por dentro, não apenas por fora, cristãos de vida,
e não cristãos de nome. Cristãos, como os dizia há bocadinho no ensinamento, que querem o que Deus quer. E vou repetir o provérbio, porque quem quer o que Deus quer, tem tudo quanto quer. Na bondade de Deus, encontramos tudo aquilo que precisamos para ser pessoas felizes e com vidas fecundas. Cristãos que procuram discernir a vontade de Deus. Discernir a vontade de Deus hoje é difícil. Discernir o trigo do joio. Discernir a vontade de Deus. E discerni-la iluminados pela sua palavra, iluminados pelo seu espírito, com uma disponibilidade de coração. Discernir a vontade de Deus. Dizia o apóstolo, aquilo que é bom, e o que é bom faz-nos bem. Aquilo que lhe é agradável, aquilo que é perfeito. Porque é isso que nos faz felizes. E é isso que nos dá a paz que tanto desejamos no fundo do coração. A vontade de Deus é a fonte de paz. Sejamos cristãos com uma vida alicerçada na palavra de Deus e não nas palavras dos homens. Apoiados na fortaleza do Espírito, quando os judeus quiseram silenciar os apóstolos, o Pedro, de falar o nome de Jesus, Pedro disse-lhes, nós não fazemos o que vocês nos dizem, fazemos o que Deus quer, o que Jesus nos disse. Claro que pagaram, como sabemos, alto preço, com o martírio do sangue, não é? Outros pagam com o martírio branco, não é? Este testemunho de uma vida alicerçada na palavra de Deus, no Evangelho. Como o profeta Jeremias, de que escutámos a primeira leitura, que num período dramático da vida do seu país, ele foi tomado pela palavra de Deus, que foi motivo de grande sofrimento para ele. De tal modo que procurou evitar falar de Deus, falar dele, falar da sua palavra, mas não conseguiu. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, que o Espírito do Senhor e a sua palavra escaldem no nosso coração, escaldem. Como escaldou o coração do profeta, dos apóstolos, dos mártires, dos santos, membros desta nossa grande família a que pertencemos. A palavra de Deus escalde o nosso coração e nos ajude a vencer a timidez, a vergonha, que nos ajude a ir em frente contra a corrente, que nos ajude a libertar-nos do medo de vivermos, sermos cristãos, a nos afirmarmos como cristãos, discípulos de Jesus, enfrentando com serenidade, com coragem, com paz, com confiança, as consequências disto, como o profeta Jeremias, como aconteceu com Jesus e como aconteceram com tantos dos nossos irmãos discípulos ao longo dos séculos da nossa história, desta história da família que somos, enfrentando as críticas como o profeta, os insultos, as zombarias, seguindo e confessando com os lábios, e sobretudo com a vida, que Jesus é o Senhor. É o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Nada, nem ninguém nos pode separar do seu amor. Nada e ninguém nos pode separar dele. Continuemos a nossa caminhada, alicerçados então na fé, na palavra, no Espírito, no amor do Senhor. E sobretudo, sejamos
disponíveis à ação do Senhor em nós, à ação da sua graça. Nós muitas vezes queremos fazer nós as coisas, não? Mas muitas vezes é mais importante aquilo que o Senhor faz em nós, através do seu Espírito, do que aquilo que nós fazemos. Não é? Às vezes na liturgia nós queremos ser nós os protagonistas e enxumaçamos tudo com muitas coisas, muito folclore. Não há lugar para a ação de Deus. Na nossa vida é a mesma coisa. Não é? Então, este coração aberto, esta disponibilidade, este desejo de seguir o Senhor como Ele nos propõe, não como nós imaginamos, ou como nós gostaríamos, como o Pedro, não é? Segui-lo como Ele nos propõe. Então, as nossas vidas serão vidas santas e evangelizadoras, vidas luminosas. Deixaremos na nossa vida, como deixaram tantos dos nossos irmãos, um rastro de luz. Um rastro de luz. Um rastro de luz que ilumina os outros. É a luz do Espírito, é a luz do Senhor que, através de nós, ilumina o mundo. Que Nossa Senhora, estamos aqui em Fátima, que Nossa Senhora nos ajude nesta nossa peregrinação da vida cristã, nos acompanhe com a sua solicitude materna. Assim seja.